Namastê, sou o Mestre Aleph e hoje nós vamos falar sobre o caminho da teoses. Essa teoses, a palavra grega que significa divinização. Era um termo muito usado na igreja, nos primórdios, tanto no Ocidente como no Oriente, mas quando em 1054 as igrejas do Oriente e do Ocidente finalmente se separaram, esses termos acabaram ficando quase que restritos, essas ideias de divinização como doutrina, como que realmente foi dado à igreja tornar-se a semelhança de Deus, ficaram quase que totalmente restritas ao Oriente. E o Ocidente seguiu um caminho mais legalista, de perdão de pecados, e enfim. Importante destacar que vocês sabem que inclusive tem um blog com esse título, Shintoísmo Cristão. Mas quando se fala em Shintoísmo, a maioria das pessoas não sabe do que eu estou falando, não entende do que eu estou falando. A palavra Shinto, em japonês, Shindo, caminho de Deus, ou caminho dos deuses. Não é apenas o caminho dos deuses, ou seja, como quem te aponta um caminho aberto ou conduzido pelos deuses. Mas é justamente o caminho pelo qual os deuses se tornaram deuses. O caminho pelo qual Deus se tornou Deus. O caminho pelo qual o homem é convidado a trilhar. Então, em lugar desse termo, para ficar mais claro, eu vou passar a utilizar o termo caminho da teoses. Lembrando, teoses é a palavra grega para transformação, para natureza de Deus, ou seja, o caminho pelo qual os homens adquirem natureza divina. Quando se fala em Deus, você pensa no Todo-Poderoso do Jim Carrey, né? Pô, se eu tivesse poderes de Deus, eu ia puxar a lua para fazer um climão romântico, ou na maioria, né, se eu tivesse poderes de Deus, eu ia levantar a saia da gostosa na rua, né, e ia cantar Gata Power, né, enfim. Mas a divindade não tem a ver com isso. Divindade, o caminho dos deuses, o Shinto, o caminho da teoses, é o caminho no qual o homem adquire, primeiramente, domínio de si mesmo. É o caminho no qual o homem adquire domínio do seu mundo, da sua mente, das suas emoções. É o caminho no qual o homem cria, de fato, um eu divino, para o qual ele possa apontar e identificar. É o caminho no qual o homem adquire domínio das suas vontades, dos seus desejos, dos seus propósitos. É o caminho no qual o homem, e quando eu falo homem, ser humano, né, obviamente homem e mulher, ele adquire domínio e poder sobre seu mundo imediato, antes de pensar em dominar qualquer outra coisa. É um caminho de subjugação de si mesmo. É um caminho no qual o homem aprende a conduzir sua vontade, seus pensamentos, de modo que suas ações realizam exatamente aquilo que ele quer realizar. Esse é o caminho da teoses. Para ficar mais claro, eu vou apontar aqui umas citações primeiro do Bhagavad Gita, o capítulo 16 do Bhagavad Gita. Krishna diz a Arjuna, no verso 1, Vou dar-te os sinais característicos dos homens que andam pelo caminho que conduz à vida divina, caminho da teoses. Eilos, quer dizer, esses são os sinais dos homens que estão obtendo a teoses, estão obtendo a transformação em deuses. Intrepidez, pureza de coração, perseverança em busca da sabedoria, caridade, abnegação, domínio de si mesmo. Talvez essa seja a condição mais distante da maioria de nós. Devoção, religiosidade no sentido de, obviamente, integração com a religião, austeridade, retidão, abstenção de más ações, veracidade, mansidão, renúncia, equanimidade, boa vontade, amor e compaixão para com todos os seres, ausência do desejo de matar, ânimo tranquilo, modéstia, discrição, firmeza, fortaleza, paciência, constância, castidade no sentido de controle da sua libido, né? Humildade e indulgência.
Que vai falar, putz, nunca que eu vou chegar nisso, né? Você pode estar pensando. Dentro de você existe uma semente divina. No próprio Bhagavad Gita, Krishna diz que dele mesmo, do seu próprio corpo, um fragmento é retirado para formar o espírito dos homens. É a doutrina cabalística do Adam Kadmon, de onde todos os homens vieram. Também doutrina bíblica, porque Paulo diz que em Cristo habita a plenitude da divindade, que nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Especialmente em 1 Coríntios capítulo 12. Essa semente está aí dentro de você. O caminho da teoses é o caminho no qual o homem decide cultivar essa semente. Não tem a ver com ateísmo, não tem a ver com teísmo, não tem a ver com deísmo. Não importa a sua doutrina, não importa a sua religião. Importa é o quanto desta semente divina você pretende fazer crescer, fazer germinar dentro de você. E depois o próprio Krishna também vai falar um pouco sobre os homens que tomam esse caminho, mas não não integralmente. E ele começa a descrever quem são estes homens. Eles falam assim: a este inimigo derrotei e aquele derrotarei. Quer dizer, os que estão no caminho oposto ao da teoses. Eu sou o Senhor. Eu sou o meu próprio Deus. E tudo no mundo há de me servir para o meu prazer. Eu sou feliz, forte e poderoso. Eu sou rico e nobre. Onde está outro que me iguale? Estou lendo os versículos 14 e 15 do capítulo 16 do Bhagavad Gita. Veja que quando ele diz onde está outro que me iguale, justamente essa é a fala da besta em Apocalipse 13. As pessoas dizem isso. A besta é inigualável no seu poder e ninguém pode enfrentá-la. É a fala do Deus de Israel em Isaías. Eu sou Deus e não há outro. Igual a mim não há ninguém. Quer dizer, é justamente aquele que se desviou. Ele entrou no caminho da teoses, mas ele se desviou. De serviço, de domínio de si mesmo, ele se tornou um dominador, um escravizador. Ele se tornou Deus por exclusão. Ele quer ser Deus único, fechado em si mesmo. Ele não se entende mesclado, integrado à divindade, como o shintoísmo em si. Distribuirei esmolas entre a população para que se conheça a minha liberalidade e se espalhe a minha fama. Assim os engana a ignorância. Versículo 16. E confundidos pelos seus pensamentos e enleados na rede da ilusão, procurando sempre só a satisfação de seus desejos, precipitam-se no horrendo Naraka, que é um dos infernos do hinduísmo. E ainda, para concluir, eu vou ler aqui o Bushido, o código de conduta dos samurais. Existem as expressões em japonês e a tentativa de elucidar, né, o que são essas expressões. É claro que não cabe uma descrição fechada. O termo em japonês carrega muitas coisas. Mas os 7 princípios do Bushido, ou o caminho do guerreiro. Guerreiro que não é guerreiro contra outros, é o guerreiro de si mesmo. O samurai era aquele que lutava para submeter-se. Por isso ele não era diminuído por servir a um mestre, por ter um senhor. Ele, diante do seu senhor, ele exercitava ainda mais a sua condição de guerreiro. Ele se alinhava ainda mais com a sabedoria do caminho. Então eu vou ler rapidamente, para que vocês entendam que é esse caminho da teoses. Shinto, Bushido, que também é caminho, Bushi, guerreiro. Gi, agir corretamente com justiça e sinceridade, servindo como exemplo para a coletividade. Yu, agir com coragem, heroicamente. Din, agir com humanismo, benevolência e altruísmo. Rei, agir com respeito, cordialmente. Makoto, agir com sinceridade, honestidade e franqueza. Veja que são todos ações. Não são sentimentos que eu tenho dentro de mim e Deus sabe o que eu sinto. Não. São sentimentos que se transformam em ação. É caminho porque é ação. Meio, agir dignamente, ser honrado, glorificar o nome da família. E Shugi, agir com plena fidelidade, com consciência limpa e justa. Essa é a descrição das 7 virtudes do Bushido. Então espero ter deixado isso claro, ou pelo menos para início de conversa. Esse é o caminho que eu tenho tentado seguir.
Esse é o caminho que eu tenho tentado andar por ele. Esse é o caminho que eu convido você a andar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like aí. Na descrição do vídeo estão os meus blogs, fique atento a eles. E vamos estar sempre postando vídeo, toda semana postando vídeo. Você pode escrever se quiser tirar dúvidas, novoeon52@gmail.com. É novo, AEON52@gmail.com. E até o nosso próximo encontro. Namastê.